Oi, gente, bem-vindos ao nosso aquecimento para o Clube do Livro. Nós estamos prestes a encarar juntos uma das maiores obras da literatura, Ana Karenina, do Lev Tolstói. E para a gente aproveitar ao máximo essa leitura, preparei este guia para a gente explorar um pouco o mundo por trás do livro. Vamos lá? E olha, a gente nem precisa abrir o livro para já dar de cara com a primeira e mais icônica frase dele. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Essa frase não é só famosa, não. Ela é basicamente a chave que abre a porta para os grandes temas que a gente vai discutir. A família, a sociedade e, claro, a busca super complexa pela felicidade. Para a gente entender de verdade a história da Ana, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e visualizar o mundo em que ela vivia. E, gente, a Rússia do século XIX era um lugar de mudanças gigantescas, um verdadeiro turbilhão. A vida do Tolstói foi totalmente marcada pela mudança entre dois czares com estilos opostos. Ele cresceu sobre um regime super rígido, repressivo, o de Nicolau I, que foi uma época meio parada no tempo. Mas as grandes obras dele, incluindo Ana Karenina, foram escritas justamente no reinado seguinte, de Alexandre II, que foi uma era de reformas e de muita, mas muita agitação social. E a reforma mais impactante de Alexandre II veio em 1861, o Edito de Emancipação. Com uma única lei, mais de 22 milhões de servos foram libertados. Para a gente ter uma ideia, isso era quase a população inteira do Brasil naquela época. É uma mudança numa escala que é até difícil de imaginar. E assim, isso não foi só uma decisão política, sabe? Foi um verdadeiro terremoto social. Libertar os servos simplesmente virou de cabeça para baixo toda a estrutura da Rússia. Criou tensões enormes entre a aristocracia antiga e esse mundo novo que estava surgindo e se modernizando. O cenário, então, era uma panela de pressão. De um lado você tinha uma hierarquia de classes super rígida, do outro ideias liberais fervilhando. Uma economia que era agrícola batendo de frente com a industrialização. E a literatura? Bem, a literatura virou o grande palco para todos esses debates. E são justamente esses conflitos que a gente vai ver pulsando em cada página de Ana Karenina. E quem estava bem no meio disso tudo? O próprio autor. Lev Tolstói era ele mesmo um homem que foi tanto um produto desse mundo em conflito quanto o seu crítico mais feroz. O Tolstói era a própria contradição em pessoa, sabe? Pensa só. O aristocrata que defendia os camponeses, um soldado de guerra que se tornou um pacifista convicto, um homem de uma fé imensa que acabou sendo excomungado pela igreja. Ele buscava uma pureza moral quase inatingível, mas ao mesmo tempo viveu uma vida cheia de paixão e turbulência. Tem uma descrição dele, feita pelo escritor Stefan Zweig, que eu acho perfeita. Ele disse que Tolstói era um homem com 100 olhos. Ele via tudo, desde os grandes movimentos da sociedade até os cantinhos mais escondidos da alma humana. E foi essa capacidade de observação incrível que permitiu que ele visse a hipocrisia da própria classe e, ao mesmo tempo, a humanidade em todo o mundo. É muito importante a gente não ver o Tolstói só como um gênio literário distante. A vida pessoal dele foi cheia de crises, uma busca sem fim por um sentido para a vida. Inclusive, ele explorou muito isso em outras obras, como Uma Confissão. As lutas dele estão costuradas na arte que ele fez. Então, como é que esse homem tão complexo, vivendo nesse mundo tão turbulento, criou essa obra-prima? A origem do romance, gente, é quase tão fascinante quanto a própria história. A criação do livro não veio de um único estalo de genialidade, mas do encontro de duas faíscas. A primeira foi literária. Ele estava lendo um conto do Pushkin e ficou maravilhado com a abertura super direta e simples e pensou, é isso, é assim que se deve escrever. A segunda faísca foi uma tragédia da vida real, a notícia do suicídio de uma mulher chamada Anna Pirogova, que era amante de um vizinho dele. Essa mulher real, a Anna Pirogova, deixou um bilhete antes de se jogar debaixo de um trem, e as palavras eram pesadíssimas. Você é meu assassino. Seja feliz, se um assassino pode ser feliz. Se quiser, pode ver meu cadáver nos trilhos. Esse bilhete real foi um núcleo sombrio e trágico em volta do qual toda a história da nossa Ana Karenina começou a se formar. E a coisa fica ainda mais intensa. Tolstói ficou tão mexido com o que aconteceu que ele foi pessoalmente assistir à autópsia dela. Esse detalhe, por mais sombrio que seja, mostra o quanto essa tragédia humana o afetou, transformando uma notícia local na semente de uma história que atravessa o tempo. Ok, com toda essa bagagem agora, vamos pensar em algumas chaves para a nossa leitura. É como se fosse um mapa.
para a gente não se perder e para guiar nossas discussões aqui no clube. Então, durante a leitura, fiquem de olho em como Tolstói critica a superficialidade da alta sociedade. Vamos nos perguntar: como a tal questão da mulher e os papéis super restritos daquela época afetam as personagens? A gente vai ver também debates sobre a reforma no campo. E prestem muita atenção em como as histórias que correm em paralelo exploram caminhos diferentes para a felicidade e, claro, no jeito genial como ele nos coloca dentro da mente dos personagens. Uma coisa que a gente vai notar o tempo todo é o contraste gigante entre a cidade e o campo. A cidade, com São Petersburgo e Moscou, é o palco do artifício, da modernidade, da ambição. Já o campo, com as propriedades rurais, é o lugar da autenticidade, da família, da tradição. Cada um desses cenários representa um universo de valores completamente diferente. No fim das contas, agora a gente tem todo esse contexto, mas é o romance que vai fazer as grandes perguntas. E a principal delas, que eu deixo aqui para a gente começar nossa jornada de leitura, é esta. Em um mundo com regras tão rígidas, o que realmente define a felicidade? Vamos descobrir as respostas, ou as tentativas de resposta do Tolstói, juntos. Boa leitura para nós!